bom, vai ver que é um editor. Vai ver que é um editor que está lá e não gosta, né? Muito bem, aí vamos levantar quem que eram os editores da época, de todos os períodos, o diretor adjunto, o diretor de redação e o redator-chefe. Quem eram as pessoas para ver se poderia ter alguma influência? Muito bem, nos períodos que o Espiritismo teve mais citação, que é o azulzinho lá, e o bolinha azul, que são as pessoas que estavam naquele momento participando da revista Veja, que poderiam influenciar quais matérias iriam ou não iriam ser adotadas. O que está em amarelo são aqueles períodos vazios, né, que nós não tivemos quase citação. Aí, olhando assim, você fala assim, bom, estatisticamente não tem como estabelecer uma correlação direta para fazer, ó, foi o fulano que fez isso com a doutrina. Não. Porém, tem dois que merecem uma atenção diferenciada. Quem é da área aí, da mídia, eu não sei a formação deles, eu não sei a orientação política deles, eu não conheço. Mas, exatamente, muito bom, muito bom. Mas olha, ele ficou de 76 a 90, né? Nesse período ele também teve lá momentos onde o Espiritismo foi citado. Então a gente não pode falar foi ele, mas foi com ele, né? Exatamente. Então nós temos lá o diretor de redação, 76 a 90, foi nesse período. Como está o nome aí, eu posso falar. É o José Roberto Cuso, que foi ele que está lá. Aí embaixo aqui é o Hélio Gaspari, né, de 79 a 88. Foi no período dele. Os demais, não necessariamente a gente pode falar, concentrou com este daqui. Eu não estou acusando ninguém, só estou falando que aconteceu esse momento, nós não aparecemos na revista com pessoa que estava em amarelinho. Quais seções da revista mais apareceram frases ou textos com a doutrina espírita? Primeiro, na seção religião, que a Veja tem lá. Serve para o betarelo também refletir, né, se é religião ou não. Obviamente, engraçado, né? Na pesquisa que o Tiago fez, na pesquisa anterior que eu tinha feito com uma amostra menor, igualmente, o programa de pós-graduação onde mais se faz tese de dissertações é de ciências de religião. Interessante isso, né? Interessante. Muito bem, mas saiu lá em religião. Logo depois, com 18 ocorrências, representando 14% de tudo. Aí depois vem cartas, onde as pessoas se manifestam ali, ou a favor ou não, a gente vai ver o conteúdo disso. Seção de livros, a Zíbia Gaspareto está aí em várias. Zíbia Gaspareto é uma que aparece levando o nome espiritismo. Aí depois vai televisão, rádio e outros. Aí tem entrevistas, tem uma sessão lá chamada especial, que alguém está sendo entrevistado, uma reportagem especial, enfim, são as sessões que a revista tem, que durante o tempo algumas foram alteradas, outras se mantiveram. Volta só um pouquinho, Marcelo. Vejam lá que isso que nós estamos fazendo, somando vai dar 100%, não quer dizer que de 18, a ciência, que é a última. Ciência é a última. Ué, espiritismo não é ciência também? É a última. Religião é a primeira. Ciência é a última. Coisas a se pensar. Filosofia é todo o resto. Coisas a se pensar. Por favor, Marcelo. Aí analisando o conteúdo das ocorrências. Como é que foram analisados os conteúdos? De uma maneira qualitativa. E tudo que é qualitativo é subjetivo. Mas eu não estou fazendo nada de mérito nenhum para pesquisa qualitativa. Mas para fazer análise desse tipo tem que ser qualitativo. Aí, quais foram os critérios, né? Foram categorizadas as menções, as ocorrências, de maneira que, se fosse apresentada dentro do texto, né, e do contexto, uma menção ao espiritismo, de maneira simplesmente mencionado, sem fazer qualquer tipo de relação a algo bom ou não, ou a explicar os seus princípios ou não, era só mencionado. Isso foi considerado neutro. Se nestas ocorrências os princípios, não todos, né, mas o princípio que estava sendo comentado era explicado de maneira correta, coerente
adequado à codificação kardeciana, aí sim, aí a gente vai considerar favorável. Ou algum artista falando, o espiritismo mudou minha vida para melhor, coisas dessa natureza. O espiritismo me consolou, ou até tem uma reportagem onde fala que um preso, ele era o preso mais terrível. Não sei se terrível é a palavra, mas que causava mais problemas lá numa penitenciária. Ele fugiu, né, depois foi recapturado, ele se converteu para o espiritismo e virou preso exemplar. Né? Isso é uma das reportagens que fala. Então eu considerei favorável porque a imagem social do espiritismo é aquele que faz as pessoas se melhorarem. Né? Então coisas dessa natureza foram consideradas favoráveis. Por outro lado, desfavorável é quando se fazia alguma menção jocosa, porque há reportagens onde o jornalista ele escreve de maneira jocosa sobre a doutrina, ou alguma carta agredindo ou de alguma maneira indo contra aos princípios e mencionando o espiritismo em particular. Ou seja, nós tivemos um posicionamento nesse sentido, e de novo qualitativo. 46% das menções foram favoráveis, 36% neutras e 20% desfavoráveis de todas as ocorrências. Aí eu falei, bom, então tá bom, agora vamos ver como é que o espiritismo foi comparado com outras religiões. E eu vou chamar religião. Olha só, espiritismo é aquele 7% que não dá para ler daí, obviamente, porque mas eu estou falando, acreditem em mim, tenham fé. Eu certifico aqui, Marco. Boa, Marcelo. Marcelo confere lá. O espiritismo é esse daí, o 7% de todas as menções que estas outras religiões tiveram comparadas. Isso aqui é comparado. O espiritismo foi comparado com o catolicismo, isso é meio óbvio, né? Mas com Umbanda, Candomblé, judaísmo, budismo e islamismo, ele foi menos citado nesses 42 anos, ele foi menos citado que budismo, por exemplo. Não é nenhum demérito ao budismo, mas proporcionalmente há mais espíritas do que budistas. Proporcionalmente, no mesmo senso. Como o judaísmo e por aí vai. Há algo a se pensar. Nós, nesses 42 anos, o país, o maior país espírita do mundo, foi o menos citado comparado com essas outras aqui. E a Veja é uma revista, a Veja é uma revista popular, que supostamente expressa aquilo que está chamando a atenção da população. Imagem social, exato. É a imagem social que nós estamos trabalhando aqui. Por favor, Marcelo. Aí, do tempo, eu sei que você vai pegar. A gente combinou aqui que era para eu passar rápido. Olha lá. Considerações finais. Agora eu vou ganhar o Pedro. Vai. Eu citei você várias vezes e você não estava aqui. Mas 90% dos expositores escolhem o tempo, por isso que Mas eu não escolhi ainda. Eu não escolhi. Olha só, se por um lado há muitas ocorrências favoráveis, a gente viu que proporcionalmente há mais favoráveis do que neutras e não favoráveis, para a imagem social, por outro, não se pode afirmar que as mesmas representem uma exposição regular do espiritismo na mídia. Aqui não dá tempo de explorar isso, e mesmo no artigo isso foi colocado para fundamentar um referencial teórico. Mas quando se vai trabalhar o conceito de imagem social, teoria da comunicação tem trabalhos vastíssimos para se entender as variáveis que vão fazer a imagem social deste ou daquele assunto, no caso pessoa, organização ou mesmo ou qualquer outro objeto que se tenha perante a sociedade. Mas é uma coisa muito preocupante para nós do movimento espírita. Dentre os grupos religiosos, olha lá, a doutrina espírita foi a que menos recebeu atenção. Isso não expressa a proporção que nós temos na população, ainda que seja o vegetariano 2%,
Ainda que seja esse valor, nós não acompanhamos proporcionalmente a exposição que nós tivemos na revista. Muito bem. E falando que a Veja tem essa expressão, logo nós não tivemos acesso, né, a várias pessoas que poderiam ler sobre doutrina espírita. Esse fato estimula reflexões sobre a própria estratégia de divulgação do espiritismo no cenário nacional. Isso é uma coisa que nós estamos conversando fora aqui, nas conversas de corredor. Como é que o centro espírita, como é que o centro espírita vende essa imagem da doutrina espírita? Aí é o que você acabou de expor na sua apresentação. Nós estamos prestando serviços sem melhorar a imagem social do espiritismo, para que nós consigamos atrair novos espíritas. Aí alguém vai falar assim: não, nossa função não é fazer proselitismo. Tá, mas se nós não nos oxigenarmos, se não entrar novas pessoas, nós morremos, acabou o espiritismo, né? Nós queremos qualidade na doutrina, nós temos que ter qualidade na divulgação que nós temos. A imagem social da doutrina, ela é fundamental para que a gente consiga respeito na sociedade e legitimamente ter espaço para nos posicionarmos, como foi a discussão do início aqui, politicamente. Quem que vai ter mais representatividade? Aquele que está constantemente sendo exposto e atraindo a atenção das autoridades, da população, ou aquele que trabalha na surdina, achando que o fato de ser espírita por si só já é suficiente para ser o eleito, ou para achar que nós somos missionários aqui, e nosso papel, uma frase que nós temos que tomar muito cuidado, são aquelas pessoas que entram no centro e falam assim: olha, eu trabalho para Jesus, eu entro aqui, faço meu trabalhinho e saio, eu não quero saber o que está acontecendo nas outras áreas, nos outros lugares. É um alienado, porque se nós estivermos preocupados com a doutrina espírita, nós estamos preocupados com a casa onde nós estamos frequentando também, porque é ela que está vendendo a imagem da doutrina para aquele que chega. Se nós nos fecharmos num contexto onde eu estou preocupado com o que eu estou fazendo, mas não estou preocupado com o movimento, com o todo, né? Eu não vou ser aquilo que Kardec falou. Cabe aos espíritas zelarem pela própria doutrina. Cabe a nós zelarmos pela doutrina. Se nós vamos nos preocuparmos com qual é a imagem, quais são os elementos que nós estamos fazendo e contribuindo para aqueles que não conhecem a doutrina, chegam na casa ou então recebem alguma informação sobre a doutrina, se nós não nos posicionarmos sobre isso, nós somos omissos. Então, esses dados, e dado é dado, ninguém está inventando nada aqui, eles espelham uma realidade. Nós, como espíritas, achamos que somos a pátria do Evangelho, coração do mundo. O budismo Nós não estamos tendo a mesma exposição que o budismo. Eu não estou querendo falar que tem que concorrer, não é nada disso. É só uma comparação. Se nós queremos divulgar os nossos princípios, não basta nós acharmos que nós vamos fazer o trabalhinho dentro da casa espírita, sair e achar que está tudo bem. Nós estamos 2 minutos. Nós temos que nos conscientizar que a reflexão maior uma vez que nós temos contato com aquilo que nós queremos fazer, eu quero divulgar a doutrina. Alguém já não disse, Tiago, que a maior caridade que nós fazemos é divulgar a doutrina? Alguém já disse isso, não foi? Pois é. Como é que nós estamos divulgando a doutrina então?